Muito bem, meus amados. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo a leitura do texto que está em Atos 20, do versículo 17 ao versículo 34. Atos 20, de 17 a 34. Se os irmãos não quiserem fazer a leitura, eu vou estar fazendo, basta acompanhar. E o texto nos traz da seguinte maneira, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei em meio de vós. Como eu me comportei estando em meio a vocês, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhais, pois, vós e por todo o rebanho olhai, pois, vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei disso, que depois da minha partida entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Paz do Senhor, pastor Marcelo, Deus abençoe. Já iniciamos. Amém, amados. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Esses 3 anos a que se refere, ele está falando sobre a cidade de Éfeso, 3 anos e meio aproximadamente. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça a ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem tampouco a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, estas mãos me serviram. Amém? Esta é a leitura do texto de Atos 20, de 17 a 34. Nós vamos falar um pouco mais a respeito disto com os irmãos no finalzinho da nossa aula. É bastante interessante uma coisa que eu vou acrescentar para os irmãos. Mas Paulo nos deixa uma lição verdadeiramente extraordinária, amados. Que foi o quê? Foi a sua dedicação, o investimento que ele teve, a luta que ele travou para que pudesse formar os obreiros, não é verdade? Por quê? Porque apenas ensinar
não é o suficiente. Não basta você aprender. Existe também a necessidade de um acompanhamento, de um estímulo, de uma perseverança, de um verdadeiro ensino do Cristo crucificado e a perspectiva de estar constantemente ali acentuando cada vez mais, aprimorando, aperfeiçoando cada vez mais este ensinamento. Paulo sabia que a vida da gente ela passa rápido demais. E hoje nós todos sabemos disso, somos testemunha viva disso, nós não sabemos contar dos nossos dias, nós não sabemos quantos dias ainda nos restam, mas a nossa vida ela passa rapidamente. E sabemos também que a igreja ela vai permanecer ainda por muito tempo, até o momento do arrebatamento e do retorno de Cristo, da promessa, do cumprimento da promessa dele. Então nós sabemos que nós passaremos por esta vida e ela ainda prosseguirá. Então nós precisamos, como Paulo precisou, preparar essas pessoas, esses discípulos, esses cristãos que estão aí hoje ouvindo a palavra, para que eles possam levar adiante tudo o que nós fazemos, como ele fez. Tudo o que ele fez, tudo o que ele apresentou, foi trazido adiante e hoje está aqui a nós. Então nós sabemos que isso não terminou nele, desculpem, e não terminará em nós também. E nós sabemos que esta obra ela não pode parar, meus amados, ela não pode, ela é uma obra que ela vai seguir, acompanhar nós durante toda a nossa vida e as pessoas que nós treinarmos e prepararmos também durante toda a nossa vida. Então há sempre a necessidade de que as velhas lideranças, ou seja, os nossos antepassados ou os pastores mais antigos, presbíteros mais antigos, eles venham a trazer isso para os mais jovens, para que os mais jovens possam futuramente ou até hoje mesmo participar e entregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus aos demais cristãos. Na época de Paulo era aos judeus, era aos gentios. Hoje eu falo isso não apenas de nós cristãos, mas nós temos muitos ímpios, nós temos muitas pessoas aí no mundo que ouvem falar de Deus, entra por aqui, sai por aqui, eles não se entregam verdadeiramente a Deus. Então nós precisamos estar verdadeiramente preparados para que isto ocorra. E nós devemos estar preparados, mas sempre seguindo o que, meus amados? Paulo mesmo ensina que cada obreiro tem a sua vocação. Então nós temos que seguir a nossa vocação, nós temos que estar preparados de acordo com aquilo que nós fazemos. Quem louva a Deus? Louve a Deus. Aqueles que são mestres e ensinam, buscam ensinar, tentam ensinar, que ensinem, que sejam mestres, pastores, pastoreiam, diáconos vão servir na porta da igreja, vão ser os serviçais mais próximos do povo, no sentido de proximidade mesmo, de estar ali. São as pessoas que verdadeiramente vão estar em contato com o povo, prestando atenção naquilo que eles têm de problema, aquilo que eles têm de dúvidas, e trazendo a cada um de nós para que nós possamos esclarecer os próprios irmãos na igreja que estão sendo preparados, de acordo com o crescimento que ele vai tendo, ele vai levando isso a outras pessoas, vai preparando outras pessoas, apresentando isso a outras pessoas. E nós entendemos, amados irmãos, que isso é uma coisa que tem que ser feita de muito boa vontade, porque não é qualquer um que se predispõe a fazer isso, não é qualquer um que se predispõe a fazer isso. Paz do Senhor, pastor Gilson, Deus abençoe, obrigado, viu? O senhor quer falar alguma coisa? Tá sem som. Peraí. Já deu. Tá bom, só participar. Paz do Senhor, Deus abençoe. Tá, muito bem, Deus abençoe, pastor. Obrigado pela sua participação. A sua irmã, a Salete, ela está com o telefone quebrado e por isso ela não está participando, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Então, amados, para que nós possamos fazer esse trabalho, há necessidade mesmo, verdadeira, de que nós façamos isso de boa vontade, para o aprendizado do Evangelho, para o empenho. Há necessidade de voluntariedade mesmo. Você tem que fazer isso de coração, com o coração aberto, entregue a Deus. Porque vocês vejam que não é todo mundo que se predispõe a ensinar, não é todo mundo que se predispõe a tratar pessoas, a cuidar de pessoas. Existe uma diferença muito grande entre um pastor e um mestre. Um pastor, ele além de ter a incumbência de ensinar, além de ter a incumbência de ser mestre,
da palavra, de pregar o evangelho, ele ainda tem a incumbência de tratar as pessoas. E Paulo não era um pastor. Paulo, ele se tornou e verdadeiramente se entregou a ser mestre, ao dom de ser mestre. Então ele era ser mestre, ele verdadeiramente ele ensinava, e ele ensinava para aqueles que o ouviam, amados. Muitas pessoas, como nós já falamos aí na igreja, eles não ouvem, ou ouvem e não prestam atenção, ou eles estão indo na igreja para poder ouvir uma palavra de Deus, mas o Espírito Santo, mesmo falando ao coração deles, eles oferecem resistência. Oferecem resistência. Mas a estes que ouvem, a estes que aceitam, a estes que permitem que o Espírito Santo fale ao coração deles, nós precisamos entender que eles devem ser reunidos. Esses têm que ser reunidos, como Paulo fez. Ele reunia os vocacionados e ensinava a cada um deles. Como eu falei para vocês, ele não se deu a ser um pastor, mas ele ensinava os seus discípulos a pastorear. Os seus discípulos, as pessoas que ele deixava na igreja local, esses discípulos que ele deixava, além de serem mestres formados por ele, além de serem pessoas ensinadas por ele, ainda era agregado a eles o dom de pastorear, porque Paulo não pastoreava, mas era um pastor. Ele era um pastor que formou muitos pastores, ele arregimentou muitas pessoas, ele investiu muito no ensino dessas pessoas, porque ele sabia que ele não poderia fazer isso sozinho. Ele não poderia fazer isso sozinho. Nenhum de nós podemos fazer isso sozinho. Nós precisamos tanto de pessoas que nos ensinam, como de pessoas que estão do nosso lado, como de pessoas para nos ouvir, pessoas de boa vontade, com voluntariado, pessoas realmente que ouvindo a palavra de Deus, são tocadas pelo Espírito Santo e se entregam a essas verdades, se permitindo ser usados para o serviço ministerial, se permitindo ser usados para o serviço que nós somos chamados por Deus. Nós podemos citar vários nomes, não vou querer citar muitos, mas Timóteo, nós temos Timóteo, claramente na Bíblia, nós temos Sópater, Sópatro, nós temos o segundo, não o segundo, mas segundo, o nome dele é segundo mesmo, pessoas que muitas vezes alguns dos irmãos não ouviram nem falar. Teófilo, Tiquico, Tito, meu amado irmão, Paulo fala com ele de uma maneira espetacular. Eu não vou entrar nesse assunto, ele era um pouco de assunto, mas não vou entrar nesse assunto porque eu quero me regozijar na quarta-feira que vem com o pastor Gilson, falando sobre isso. Ele deu uma pequena entrada ali, mas no culto de ontem, mas eu tenho certeza que tem muito a acrescentar. Aristarco, Filemon, Gaio, tantos outros. Se vocês quiserem a relação completa que eu tenho anotada aqui, é só nós irmos até Atos 20, versículo 4, Efésios, Colossenses. Então ali nós temos uma relação completa. E nós temos o entendimento, amados, nos traz o entendimento de que Éfeso, ele foi o ponto de partida para isso. Foi na terceira viagem missionária que Paulo esteve ali por 3 anos e meio, então ele perdeu bastante tempo ali, porque ele estava fazendo e levando todos esses ensinamentos aos seus discípulos e aqueles novos vocacionados, na verdade. E nós temos Paulo como o maior expoente. Ele foi muito pragmático, ele entrava muito a fundo na palavra de Deus e no preparo de discípulos e nos novos vocacionados. Então, Paulo, ele, abaixo de Jesus Cristo, abaixo de Cristo, que foi o que andou por esta terra, que veio aqui, se sacrificou por nós, então ele colocou os pés sobre esta terra. Então, abaixo de Cristo, que teve os pés sobre esta terra, eu acredito, no meu entender, que Paulo foi o maior vocacionado que nós tivemos aqui, e para preparar pessoas, ou seja, multiplicar, um termo que o pastor Gilson, eu acredito que tenha usado, não lembro se foi esse, no culto de doutrina também. Nós não estamos aqui simplesmente por estar, nós temos que multiplicar, nós temos que acrescentar, trazer pessoas, falar com pessoas, e era isso que Paulo verdadeiramente ele fazia. Ele ficou ali em Éfeso 3 anos e meio. E além do ensino que ele passava sobre o Evangelho de Jesus, meus amados, ele travava uma luta muito grande. Todos nós sabemos que ele travou uma luta muito grande contra os judaizantes, contra os gnósticos,
Eu já falei sobre isso com os irmãos, não na aula passada, eu acredito que na aula retrasada. Eu acredito que eu já conversei com os irmãos a respeito dos judaizantes e a respeito dos gnósticos. Mas só para fazer um ajuste no sentido de trazer alguma coisa para os irmãos, os judaizantes, eles não aceitavam aquela liberdade que os gentios tinham, os cristãos gentios tinham. E os judaizantes, eles eram cristãos também. Só que eles eram cristãos legalistas, meus amados. E eles não aceitavam aquela liberdade que os gentios tinham. E eles distorciam todos os ensinos de Paulo, vinculando os ensinos de Paulo a todas as leis mosaicas. Eles queriam que uma coisa fosse agregada à outra. Então, eles tentavam, com isso, obrigar os cristãos gentios à prática de circuncisão, de guardar sábado, de ritos com relação a datas e alimentos, entre tantas outras coisas. A gente não vai entrar muito a fundo, porque senão fica muito longa a aula. Já fica longa para a gente passar o que nós gostamos de passar, o que nós gostaríamos de passar, né? E os gnósticos também. Os gnósticos, eles também acrescentam muita filosofia nessa relação com a fé, e eles corrompiam a sã doutrina. Eles ensinavam que o espírito era muito mais importante do que o corpo. Eles tornavam meio que, como eu vou explicar para os irmãos, o corpo assim como uma coisa imprestável, não servia para nada. O corpo era totalmente banalizado, e banalizando dessa forma o que é a graça de Deus. Se o corpo não nos serve, entre tantas outras coisas, né? Se o corpo não nos serve, eu trouxe isso como ponto para que ficar um pouco mais fixado na cabeça de vocês. Então, o que acontece? Ele banalizava totalmente a graça de Deus, porque o entendimento bíblico é que nós somos tricotômicos, ou seja, nós temos o espírito, nós temos a alma e o corpo. E, irmãos, o corpo é o único que morre. O corpo que vai para a terra, é o corpo que é decomposto. A alma e o espírito, em momento nenhum, morre. Então, quando nós formos ressurretos, quando nós ressurgirmos das cinzas, quando Cristo vier para buscar a nós, o nosso corpo ele vai ressuscitar para ser levado com Cristo, para se juntar novamente com a alma e com o espírito, para estar ali. Amados, como é que nós podemos entender biblicamente que o corpo é imprestável? Então eu trouxe este ponto apenas para que vocês tenham entendimento. Não sei se eu me fiz entender da maneira como eu me expressei para os irmãos, que nós não temos como separar a tricotomia que é ensinada na Bíblia, que é o corpo, a alma e o espírito. O corpo ele morre, ele padece, ele vai simplesmente ficar aqui, só que a alma e o espírito não morrem em momento nenhum. Então essa ressurreição que é prometida por Deus é a ressurreição do corpo, se juntando com a alma e com o espírito, e os gnósticos banalizavam até isso. Eu entendo como absurdo uma situação dessa. É difícil, né? Não tem como. É da mesma maneira que se acha que você pode se santificar. Amados, nós não temos condições de nos santificar e nem cumprir disciplina espiritual nenhuma. Isso vem pela graça de Deus. Isso vem pela graça de Deus. Nós podemos sim lutar contra tudo que nós conhecemos e sabemos, que passamos a ter conhecimento, mas se nós não tivermos em nós a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós não teremos condição de nos santificar. O homem por si só, ele não consegue se santificar. Somente a ação do Espírito Santo nos leva a esta santificação. Então, Paulo, levando esse evangelho, ensinando os seus discípulos, ele não só lutava contra tudo isso, como também ele se preocupava com o viver do ser humano, com o viver das pessoas, com aquela contaminação toda, com aquela poluição de palavras, de coisas que vinha sobre os seus discípulos, que estavam ali encarando tudo aquilo, peitando aquilo tudo. Então, eles tinham que ser deixados. Ele ia, como eu falei na aula passada, ele formava a igreja, deixava ali o seu discípulo pastoreando a igreja, e ali, com certeza, aquele discípulo dele ia passar por tudo aquilo. Então, havia extrema necessidade dele continuar dando assessoria a esses discípulos, continuar falando com eles. Tanto que eu posso dizer para vocês,
não é o caso da aula aqui, mas ele, na verdade, nós temos aqui três viagens missionárias relacionadas na Bíblia, mas nós podemos, analisando todas as viagens que ele fez, nós podemos, analisando, colocar pelo menos 5 viagens missionárias que ele fez, por onde ele passou. Pelo menos 5, se vocês quiserem, é só me perguntarem depois, eu passo para vocês o estudo a respeito disso à parte, mas hoje nós vamos nos restringir a esse ensinamento que nós estamos tendo aqui, em cima desta leitura de Atos 20, a partir do versículo 17 que nós fizemos, que é o que nos pede a revista da Escola Bíblica Dominical. Então, meus amados, nós aprendemos com Paulo que nós não podemos pensar uma coisa e viver outra. Nós temos que pensar, estudar, aprender e analisar aquilo tudo, mas realmente viver aquilo. Paulo, ele tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha posições, ele tinha intelectualidade, ele era influente, e ele se desapegou de tudo isso, meus amados. O desapego material que Paulo trouxe para ele mesmo, ele tinha tudo, e deixou tudo para poder pregar Cristo e o Cristo crucificado. O não ter avareza, o não ter ganância, ele trazia isso dentro de si, ele passou isso para todos os seus discípulos, para todos aqueles vocacionados que ele sentia, Deus trazia para ele sentia aquilo e aí ele apresentava todo o seu caráter. O pastor Gilson falou para nós de caráter ontem, não tem necessidade de repetir para os irmãos, eu acredito que nós aprendemos bastante ontem, aulas maravilhosas. Então, meus amados, esta foi a marca maior da entrega de Paulo, na minha opinião. O se despojar de tudo aquilo que ele tinha, ele era uma pessoa muito bem estruturada, materialmente falando, e ele abriu mão de tudo isso. A marca dele é muito grande na minha vida, é muito grande, deve ser grande na vida de cada um de vocês, como foi também na vida dos seus discípulos naquela época, porque eles verdadeiramente se entregaram, porque todos eles sofreram, todos eles foram penalizados, todos eles se tornaram intelectuais, se tornaram influentes e se entregaram. Foi uma vida de entrega, uma vida total de dependência a Deus. E isto é uma característica inegociável que o cristão deve ter, meus amados. Nós temos que ter isso como uma característica inegociável na nossa vida. Nós não podemos negociar Cristo. Por maior que seja a quantidade de ouro, por maior que seja a quantidade de bens, nós somos cristãos. E se nós tivermos em nossas mãos, ou se nós angariarmos e formos presenteados, porque Deus é que nos presenteia com todas as coisas, se nós formos presenteados com tudo isso, nós temos que ter entendimento de que o uso disso deve ser equilibrado, coerente e distributivo. Nós temos que entender que nós temos que colaborar, nós temos que entender que nós temos que zelar por tudo isso. Nós precisamos sim cuidar de nós mesmos, isso não há dúvida. O texto nos ensina também que nós precisamos nos cuidar de nós mesmos, além de cuidar do rebanho de Deus a quem servimos. Então nós precisamos com certeza zelar pela nossa saúde física, pela saúde mental, pela saúde emocional. O pastor ontem, vou até citar novamente porque me ocorreu agora, o pastor ontem também falou que tem coisas que vêm do nosso subconsciente. Ontem o pastor falou bastante sobre psicanálise e psicologia também. Eu estava ali me regozijando. E ele estava falando sobre psicanálise, sobre psicologia, sobre coisas que as pessoas analisam a mente, às vezes, achando que não, o cristão está invadindo a mente. Se não, isso aí é invasão de mente. Não, meus amados, isso aí é consciência, é coerência, é respeito pela ciência. A Bíblia, sem a ciência, ela vive, mas ela não tem a prova. A ciência prova a Bíblia. Tudo isso que nós estamos lendo, tudo que o pastor falou ontem sobre isso, nós aprendemos em 1500, 1600, 1700, tido isso como verdade através da ciência. Falei na aula retrasada, também no início, que eu me regozijo com a Bíblia porque eu vejo tanta coisa na ciência sendo comprovada hoje, coisas que já estavam escritas anteriormente, nas entrelinhas. Inclusive isso que o pastor nos ensinou ontem. Isso foi comprovado e foi trazido ali por Freud, entre outros,
Wincock, entre outros cientistas, e nós temos isso ali numa explicação simples que o pastor Gilson nos deu e nos apresentou antes. Então nós vemos que essa preocupação nós temos que ter, a nossa saúde física, mental, a saúde emocional, para que nós possamos, amados, nos preocupar com quem? Com este povo que nos foi confiado. Eu fico imaginando o que deve ter se passado, Timóteo, Tito, entre todos os outros que nós já citamos aqui, naquela época. Nós não estamos vivendo a mesma. Hoje nós temos a tranquilidade de pregar o Evangelho. Hoje nós temos a tranquilidade de não ter uma pessoa com uma espada à nossa frente nos ameaçando. Naquela época, a coisa é muito mais difícil, muito mais difícil, muito mais difícil. E nós vemos, amados, que com tudo isso, Paulo ele se preocupava, na verdade, e muito, a preocupação maior dele é que ele queria saber se os discípulos que ele tinha formado ali em Éfeso, ele não estava ensinando eles, não estava ali, ele estava relatando a eles ali de Mileto, eles foram chamados a Mileto, que é próximo também, mas devido a alguns problemas com relação a Diana, são outras coisas, mas estavam num momento turbulento, então ele os atendeu ali em Mileto, como diz o próprio início do texto, que eu estou aqui. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Não esqueçam que foi lido isso no texto de Atos 20, versículo 17. Então, de Mileto, ele acionou os seus presbíteros e as pessoas para que ali ele conversasse com eles. E ele faz uma pergunta muito importante para as pessoas ali em Éfeso, né? Vocês receberam o Espírito quando creram? Olha a preocupação com a ação do Espírito Santo na vida dos seus discípulos. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E nós vemos ali no versículo 6 que, impondo-lhe as mãos, nós estamos falando agora de Atos, voltamos para Atos, que impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e eles falaram em línguas e profetizaram. Por quê? Porque a resposta deles foi a seguinte: não, nós nem conhecemos, nem sabemos sobre isso. E ali Paulo impôs as mãos sobre eles, orou, clamou a Deus, e eles foram ali batizados com o Espírito Santo, e eles passaram ali falando em línguas e profetizaram. Quando nós chegamos ali em Atos, no versículo 17, que foi a partir de onde nós lemos, nós vimos que todo o contexto que está ali leva para a gente um entendimento a respeito de humildade, um entendimento a respeito de trabalho, de uma verdade que deve ficar dentro do nosso coração, verdade esta que tem que ser transformadora, ela tem que verdadeiramente mudar a nossa vida, tem que nos tornar verdadeiramente cristãos, discípulos de Cristo e propagadores, ou seja, multiplicadores da palavra de Deus, de tudo aquilo que foi ensinado a eles por Paulo, e não somente de Paulo. Nós falamos aqui bastante de Paulo, porque o nosso assunto da escola bíblica é Paulo, mas nós não podemos esquecer dos outros apóstolos, que ali cada um tomou uma direção, cada um deles tomou uma direção, nós sabemos disso, já aprendemos em aulas anteriores, então somente para constar, a gente se refere muito a Paulo, porque a aula trata dele, mas nós temos muitos outros apóstolos, que cada um partiu para um lado. E ele também alerta no texto, meus amados, nós não podemos deixar isso passar em branco, sobre lobos em pele de cordeiro. Ele fala sobre os lobos que estarão entre nós, como nós vemos ainda hoje na igreja. Naquela época já existia, e nós vemos hoje ainda, no meio da nossa igreja, nós vemos, nossa igreja que eu digo, na nossa igreja, na igreja cristã de um modo geral, nós vemos ainda hoje, e sofremos com muitas más influências. Às vezes um pregador vem pregar na nossa igreja, e a gente entende como uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, é um despertar. O pregador fala assim, tem muito lobo em forma disfarçado de ovelha. Aqui nessa igreja não tem. Aqui não tem.
Mas olha, eu já vi tanto por aí. Esse aqui nessa igreja não tem, nós às vezes levamos na brincadeira e entendemos que é uma proteção, mas na verdade prestem atenção para que isso não aconteça. Se não está acontecendo, prestem atenção para que isto não aconteça. Então ainda hoje nós vivemos essas situações e nós sofremos com certeza más influências. Existem verdadeiramente lobos em meio às ovelhas. É aquilo que a palavra de Deus nos diz, que no momento da colheita haverá com certeza joio em meio ao trigo. Haverá. Então nós não podemos estranhar esse tipo de palavra, porque o joio ele está em meio aos trigos. A colheita vai ser seletiva, mas a pregação é para todos, para todos. Muitos joios que estão entre nós, eles vão receber a palavra, vão entender e vão passar a glorificar a Deus e vão passar a receber verdadeiramente Cristo como Salvador da vida dele. Então essas influências que nós sofremos, nós temos que refutar e nós temos que estar preparados. Por isso, a constância de ensino, a constância de preparação, a constância de treinamento. Quando eu falo treinamento, não é para você se treinar, não. Treinamento que eu digo é treinamento no agir, no fazer as coisas. Vocês podem ver que nós na igreja, quando nós vamos celebrar a Santa Ceia, quando o pastor vai fazer um casamento, quando vai fazer um batismo, então existem ali uma metodologia para que seja feita. É lógico que fica a critério do pastor, mas todos aqueles que estão subordinados ao pastor, eles recebem ensinamentos para que aquilo transcorra da maneira como o pastor quer administrar, da maneira como deve ser administrado. Então são coisas que muitas vezes as pessoas que estão lá embaixo não têm acesso, ou não sabem, ou não percebem, mas existe todo um preparo para que aquilo tudo aconteça, Então, nós estamos sim também sendo treinados para praticar de uma boa maneira as coisas de Deus. E nós, meus amados, que estamos aqui hoje participando desta aula, nós, os verdadeiros cristãos, no sentido de pessoas que estão se empenhando um pouquinho mais, estão se esforçando um pouquinho mais, nós somos os guardiões, verdadeiramente, e os protetores deste rebanho de Deus. Nós somos os protetores, então nós temos que estar ali sempre com a nossa armadura de Deus formada em nós, sempre preparados para poder defendê-los. Quando a gente vê alguma coisa errada, a gente tem que interferir, a gente tem que interceder. Por isso que Paulo, além de falar com eles, manda cartas, corrige, fala, explica de novo, fala novamente. Às vezes eu vejo o pastor Gilson falar assim, olha, quem está aqui já ouviu, mas não tem muita gente que não ouviu. Amados, eu entendo de uma maneira totalmente diferente. Isso eu entendo de uma maneira que quanto mais nós ouvimos uma palavra, mais nós a entendemos, mais nós prestamos atenção dela e mais nós passamos a vivê-la. Eu entendo que o legado de Paulo, ele produziu muitos frutos. E ele plantou, amados, até onde não era possível, em meio a gentios, em meio a judaizantes, agnósticos, em meio a judeus. Então Paulo ele plantou onde era impossível plantar, ele não tinha condições, eles estavam sendo perseguidos para serem mortos, e ali ele foi e pregou. Isso me traz a lembrança a igreja que o pastor Gilson tinha também numa favela. Acho que o Márcio, sem querer citar o nome dele por ele não estar aqui, mas como um exemplo muito, muito bom para nós, ele proveio dali, ali ele surgiu, e hoje nós vemos o Márcio aí, a glória que é, as vitórias que ele está tendo na vida dele, o que Deus está fazendo na vida dele. Por onde quer que Paulo passou, a colheita foi abundante. Aonde nós estivermos, a nossa colheita deve ser abundante. Nós precisamos nos aprimorar e nos preparar cada vez mais para isso. Quanto maior o desafio, meus amados, maior deve ser a nossa força. Quanto maior o desafio, maior deve ser a nossa relação com a palavra de Deus e a permissão para que o Espírito Santo entre mesmo dentro de nós e haja. Por onde ele passou, essa colheita foi bastante grande. Nós, meus amados, será que nós estamos verdadeiramente nos envolvendo nessa missão, como Paulo fez, ou como
Timóteo fez, como Tito fez, Sócrates, vários deles, como vários. Será que nós estamos nos envolvendo? Não estou dizendo aqui para que você se torne um missionário, abandone tudo e saia. Eu estou dizendo nós, naquilo que nós temos e naquilo que nós podemos hoje oferecer. Será que nós estamos nos esforçando verdadeiramente? Será que nós estamos verdadeiramente nos empenhando, nos dedicando a Deus, nos dedicando a apresentar os caminhos do Senhor às outras pessoas, assim como Paulo fez, assim como seus discípulos fizeram, mostrando o exemplo de Cristo em toda parte. Em toda parte. Não é só dentro da igreja, como nós falamos, não é só lá em casa, em toda a parte nós devemos mostrar que nós somos cristãos, devemos ser e viver verdadeiramente esta relação. Hoje eu postei numa rede social, eu postei um texto. Eu achei muito interessante e eu entendi, mas como eu já escrevi outra vez também, às vezes eu entendo, eu sei o que eu falo, mas as pessoas podem não entender da mesma maneira. Mas eu vou ler para os irmãos aqui, é muito rápido, eu postei assim: não há como desassociar o ensino separado da vida no sentido espiritual. No sentido da vida espiritual, não dá para desassociar o ensino da vida. Pois um até vive sem o outro. Você pode ter o ensino e não ser espiritual. Você sabe tudo, mas não liga. E você pode ser espiritual também e você pode não ter aquele ensino. Então, um até vive sem o outro. Mas o que acontece, meus amados? Vou voltar ao que eu escrevi, né? Que já está bem. Mas assim sendo, nós vamos deixar um vai deixar de testificar o outro. A pessoa, ela glorifica a Deus, dá glória a Deus, mas escuta, quem foi Paulo? Paulo foi um apóstolo. E acabou ali o assunto, acabou ali o argumento. Então a pessoa fala assim, poxa, Aí a pessoa tem um ensino absurdo, mas ele não vai na igreja, ele não comparece na igreja. Nós temos muitas pessoas que têm essa vida, essa relação. Então ele tem um ensino absurdo, mas não vai, não participa, abandona. Muitos falam que a teologia te afasta da igreja. Meus amados, eu vou dizer para você, a teologia só te aproxima da igreja, a não ser que você queira mesmo se afastar dela. É você que quer, não é a teologia que te afasta. Por mais que a gente aprenda coisas que não têm a ver com a unidade, com o corpo de Cristo, nós aprendemos porque isso tudo vai acrescentar nas nossas vidas. Então, nós precisamos entender, meus amados, que verdadeiramente, nós somos preparados através do ensino do Evangelho de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo nós somos tratados a todo momento. E eu coloquei aquele texto lá, não falando ali da perfeição do viver, que a pessoa tem que se tornar perfeita, tem que estudar e tem que viver espiritualmente, usufruir do poder do Espírito Santo. Não, mas que ela tem que ter uma vida de dedicação a ambos. Ela tem que se empenhar, ela tem que estar ali e permitir que isso tudo venha sobre ela, que ela participe dessas coisas na igreja, nas escolas bíblicas, nos cultos de doutrina. Portanto, meus amados, nós somos sim preparados no Evangelho através dos ensinos que vêm através dos Evangelhos de Cristo, né? E pelo poder do Espírito Santo que cai sobre nós e nos abre entendimento. Que nós possamos, assim como Paulo, estarmos preparados e que nós possamos passar ou preparar novos herdeiros nesta missão. O Evandro está acabando, mas depois eu passo para ele. Pai do Senhor, Evandro, Deus abençoe, viu? Obrigado pela participação. Me perdoe pelo atraso. Imagina. Na hora que eu ia abrir, um abençoado chegou batendo na porta aqui para socorrer ele, aí saí na pressa. Não se preocupe. Mas estamos aí, Nativa. Deus abençoe grandemente pela participação. Não se preocupa, não. Eu te passo tudo depois. Tudo bem. Bom? Então, meus amados, nós precisamos preparar também, como Paulo fez, deixando pessoas, multiplicadores, pessoas que vão tratar o povo, que vão cuidar. Nós precisamos também hoje buscar ensinar as pessoas, buscar levar conhecimento. Aparece de vez em quando aqui uma propaganda, eu tenho que tirar. Então nós precisamos preparar também esses herdeiros, nós precisamos ser multiplicadores e apresentar para eles essa missão maravilhosa que é
fazer parte do corpo de Cristo e pregar o Cristo crucificado, viver verdadeiramente essa comunhão com Cristo. Nós precisamos aprender sempre buscando e protegendo as ovelhas do reino de Deus, agindo, ensinando, aqueles que são mais novos na fé, as pessoas mais novas que tiverem dúvidas, podem perguntar e devem perguntar a vocês. Então, nós precisamos manter este legado que foi deixado a Paulo por cada um de nós. Ele sabia que a vida dele seria curta, nós sabemos que a nossa vida é curta, então nós temos que preparar pessoas. É isso que o pastor Gilson faz nos cultos de quarta-feira, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, é isso que nós fazemos no culto de domingo. Todo culto de domingo tem um ensino. Prestem atenção, tem um ensino. Todo culto de domingo nós temos também acrescentado à pregação o ensino. O nosso pastor, como pastor que é, quando você for lá conversar com ele qualquer assunto, você não tenha dúvida que vai ter agregado ali um ensino. Então nós entendemos hoje que esta luta ela tem que ser constante e contínua. Não podemos, em hipótese alguma, parar, nós não podemos abrir mão disto que nos foi apresentado por Paulo. Ele apresentou aos seus discípulos, aos seus vocacionados, e nós temos que hoje continuar nessa labuta, nesse trabalho. E eu queria trazer aqui para os irmãos, como está no fim da aula, uma curiosidade sem atrapalhar o nosso pastor Gilson, uma curiosidade bastante interessante, posso passar para os irmãos a qualquer momento. Em Atos, houve 7 discursos de Paulo, 7 discursos de Paulo. Então, esse é apenas um adendo que eu estou fazendo. Então, o livro de Atos nos apresenta 7 discursos de Paulo. É claro que ele pregou muitas outras vezes. Deixa eu só olhar aqui para confirmar uma coisa ou outra. É claro que ele pregou muitas outras vezes, mas registrados ali em Atos foram apenas 7. E em Atos 20, que é esse texto que nós lemos hoje, o texto de Atos 20, de 17 em diante, é o único texto registrado a um público exclusivamente cristão. Esse texto é o único texto registrado a um público exclusivamente cristão, ou seja, aos presbíteros de Éfeso. Os primeiros que ele pregou foi em Antioquia da Pisídia, foi em Atenas, mas estes eram públicos aos cristãos, e este que foi na terceira viagem missionária dele foi exclusiva aos presbíteros, né? E os outros 4 que ele pregou já foram a autoridades do Sinédrio, autoridades judaicas e romanas, mas não a públicos cristãos. Então, esse texto que nós lemos hoje foi o único pregado exclusivamente aos presbíteros, como orientação. Eu acredito que tenha conseguido trazer algum ajuste aos irmãos. O que eu trouxe para os irmãos e apresentei para os irmãos é o que nos manda a revista da Escola Bíblica das Assembleias de Deus, está de acordo com o contexto apresentado por elas, e um adendo ou outro meu, como eu costumo fazer. Gostaria que o pastor Gilson, ou o pastor Marcelo, ou qualquer um de vocês que quisessem falar alguma coisa, acrescentar principalmente, que eu também quero aprender um pouco mais, eu gostaria que vocês falassem conosco aqui. Guerreiro, por favor, você falou assim que em Atos tem 20 exclusivos e tem 7, eu não peguei. Não são 20 exclusivos. Em Atos 20 é o único sermão que ele dirigiu aos cristãos, que é específico aos cristãos. Mas em Atos houveram 7. Desculpa, pastor. Em Atos houveram 7 discursos de Paulo. Então esse Atos 20 foi o único que... Pois não, pastor Gilson. Foi o único que foi direcionado aos presbíteros. Tá ok? Pastor Marcelo, por favor. Entendi, obrigada. Imagina. Eu te passo também daqui a pouquinho, tá? O senhor quer falar alguma coisa, pastor Marcelo? Ô, meus amados, tenho só